Oi, gente, sejam bem-vindos ao Vina Vivi. Para começar, eu quero agradecer os meus patrocinadores. A Sapori, que é uma empresa do ramo de alimentação que transforma cada momento em uma experiência incrível. A Bolt Energy, que está inovando no setor de energia. E Mulheres Positivas, que realizam um trabalho fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. E a MX Com, que é responsável por esse cenário lindo aqui que eu adoro, tá? Aproveita, deixa o seu like, compartilha essa entrevista com seus amigos. E hoje eu vou receber a Ana Gabriela Braga, que é minha amiga de muito tempo. Ela é terapeuta comportamental, coach, administradora, pós-graduada em moda e uma mulher que viveu na pele uma grande transição de carreira. Ela mudou de rota e foi buscar um novo propósito no comportamento humano. Hoje ela leva leveza e praticidade para a vida de quem busca transformar corpo e mente com saúde e propósito, né, Gabi? Bom, é uma alegria te receber aqui. Eu tô muito feliz porque a gente é amiga da época de moda dela, né? Muitos anos atrás. Sempre foi linda, fofa, maravilhosa. Eu fico vendo os vídeos dela e falo, gente, como pode, né? Ela foi, né? Ela quebrou as barreiras e mudou de profissão. Eu também já fiz isso algumas vezes, então é por isso que a gente quer aqui saber tudo sobre você, como foi esse momento, como você leva a sua vida hoje em dia. Vamos começar pelo seu começo, pelo começo da sua trajetória profissional, Gabi. Vamos. Primeiro, um prazer estar aqui, uma delícia te encontrar nesse momento aqui. Adoro o podcast, adoro os episódios, adoro o trabalho que você faz. E um prazer enorme estar aqui. Obrigada por me dar esse espaço para falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Bom, eu comecei no trabalho, no mercado de moda, sempre foi uma paixão para mim. Desde muito novinha, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Eu morava em Belo Horizonte, então lá não tinha muito acesso assim, a cursos na época, enfim. Acabei vindo para São Paulo fazer algumas especializações, depois lançaram uma pós-graduação em moda lá, fiz. E aí nós temos a Érica, nossa grande amiga em comum, né? Érica, que já era. Um beijo pra você. Um beijo. Muita saudade dela. Que é, né, a maga da moda no Brasil. E aí a gente já se conhecia muito, fui procurá-la, ela me deu uma oportunidade. E aí comecei, fiquei 15 anos com ela. Aprendi muito, a gente cresceu muito, eu vivi muitas coisas incríveis com ela Gente, na a área Maris da era moda. desse tamanhinho, tá? Vocês viram o tamanho que tá hoje, A né? gente começou em Belo Horizonte, uma empresa familiar. E já tinha, né, as marcas internacionais, mas fomos expandindo. Ela precisava de alguém em São Paulo, vim com ela. Eu tenho muita gratidão por eles todos. A Érica, a Valfrida, Sheila, Lelete. Eles me deram muitas oportunidades e me ensinaram muito. E eu amava tudo que eu fazia lá. E aí, já começando a falar um pouquinho da minha transição, cheguei, né, o máximo que eu poderia chegar lá dentro da empresa, você sabe, eu era o braço direito dela, então eu fazia de tudo, e eu era muito realizada, mas em algum momento a minha vida pessoal começou a se transformar em termos da minha família, em termos dos meus hábitos, da minha saúde. Eu cheguei num momento de vida que eu estava sentindo que eu não estava tão disposta, não estava tão em paz com o meu corpo, que é uma história desde da infância, assim, eu nunca Sempre foi linda, mas é que a gente tem que estar feliz, não adianta, todo mundo fala, mas é do jeito que a gente quer. Eu vejo que, assim, de fora, né, para os padrões normais, assim, eu sempre fui dentro do padrão, mas eu tinha uma insegurança muito grande. Que me acompanhou, a moda também é muito exigente nesse ponto, muito, né, esteticamente. Muito. Então a gente convivia muito com esses modelos incríveis, magérrimos. Então meu padrão de beleza sempre foi também muito… Meu continua sendo. Continua sendo, exatamente, continua. Sempre foi muito elevado. Mas eu adoro todos os padrões. Não, exato, vai, né? Mas cada um tem que ser feliz. Com o que você, né? Com o que a gente tá. E aí eu comecei a buscar, foi um caminho muito de busca pessoal, assim, por entender mais de saúde, como que eu podia melhorar meus hábitos, como que eu podia dormir melhor, e como que eu podia lidar melhor com a minha alimentação e com as coisas que eu gostava, que eu julgava que não eram tão saudáveis. Enfim, fui procurando médicos, cursos, profissionais, uma busca muito pessoal mesmo. E aí eu me apaixonei por esse assunto e por esse processo. Eu me transformei mesmo como pessoa física, né? Eu brinco como CPF, eu me transformei e isso trouxe um novo CNPJ para mim. Como a gente fala, é coach? É coach. Mas é um coach diferente, né? O coaching é um treinamento de habilidades, né? Mentais, emocionais. E aí tem várias linhas, várias áreas você pode atuar. Eu fiz todas as formações, desde física quântica aplicada ao coaching, até inteligência emocional aplicada ao coaching básico, né? Business coach, life coach. E depois eu fui fazer outras formações em psicologia positiva, em terapia cognitivo-comportamental. Isso à medida que eu já tinha começado a atuar, porque eu fui sentindo a necessidade. Agora, qual é o momento que você acha que uma pessoa te procura?
momento pessoal dela, né? Qual dificuldade que ela tá passando? Eu acho que hoje em dia, como eu fui falando muito sobre a minha trajetória pessoal desde o início, eu fiquei muito… o foco, né, que as pessoas veem muito em mim é a questão da saúde, dos bons hábitos, um emagrecimento, eventualmente. Então, a maioria das clientes que chegam para mim hoje, elas têm uma dificuldade com a alimentação e com o peso. Entendi. Só que o que eu gosto muito do meu trabalho é que isso é só a ponta do iceberg. Porque a pessoa que tem uma dificuldade com o seu corpo, com o seu peso, ela tem uma dificuldade com a sua relação e a sua interação com o mundo. Porque a nossa imagem importa no sentido do quanto ela dá pra gente autoconfiança, o quanto ela dá segurança de se posicionar, o quanto eu chego no lugar com um posicionamento corporal, né, mais ativo ou mais retraído. Tudo isso influencia diretamente nos nossos resultados. Então, basicamente, as clientes vêm para um resultado eventualmente estético, de disposição de saúde, mas isso sempre transborda para outras áreas. Então, eu faço, por exemplo, muito transição de carreira. Porque também, como eu fiz uma transição de carreira, que eu considero que foi uma transição de sucesso, então as pessoas também veem isso e veem. E sempre, qualquer área da vida, eu falo muito isso, qualquer área da vida que a gente queira melhorar o nosso resultado, a gente precisa partir da base. Qual é a base? A gente ter saúde. A gente ter física, saúde. mental e emocional. Então é um 360 da vida da pessoa. A pessoa pode querer emagrecer e querer ter o corpo, mas ela tem que mudar o estilo de vida total. Exato. Né? Não é só na comida, não é só nisso. É cabeça, é mindset, como é que funciona? Exato. Sabe aquela coisa assim que as pessoas conhecem muito, né? Eu também já vivi muito isso. A gente faz uma dieta, aí se empenha muito na dieta, aí restringe muito, aí emagrece o que quer, daqui a pouco começa a relaxar, aí começa a comer uma besteirinha, aí a hora que veio, perdeu tudo, engordou de novo. Por que isso acontece? A gente vive isso um pouco, Por que isso acontece? Porque o nosso comportamento alimentar, ele é uma derivação da nossa mentalidade de como a gente se sente. Então, todo comportamento nosso, seja alimentar ou em qualquer outra área, é uma derivação do que acontece dentro. Então, é a expressão externa do que está acontecendo dentro da gente. De como eu sinto, de como eu penso sobre a vida, sobre mim, sobre as minhas experiências. Do que eu penso sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou. Do que eu penso sobre como eu me sinto com relação às circunstâncias da minha vida e como eu quero aliviar sensações ruins, eventualmente. Então, por isso que todo mundo sabe o que tem que comer, o que tem que treinar, quanto tem que dormir, mas não necessariamente todo mundo consegue fazer. Porque a gente precisa trabalhar os padrões mentais, crenças, enfim, estruturação mesmo de ferramentas de inteligência emocional, porque a gente come por ansiedade, a gente come por cansaço, a gente come porque tá frustrada, a gente come porque tá com raiva. A gente repete os padrões em relacionamentos, porque a gente tá sempre, né, procurando uma coisa que a gente na verdade, eu acho. É muito mais fácil a gente replicar, né? Qual é a diferença de uma terapia comportamental para um coach? Na verdade, o coach, ele tem uma base muito prática de eu quero um objetivo específico, então eu vou me organizar como que eu cumpro esse objetivo em termos de metas, espaço de tempo e tudo isso. Entendi. A terapia cognitivo-comportamental, ela também tem um coeficiente totalmente prático, de ação prática, mas existe toda essa base da mentalidade, da inteligência emocional. Então, para mim, foi uma junção perfeita, assim, porque eu sou muito prática, mas não adianta só você estabelecer uma meta, eu vou comer isso, eu vou treinar isso, em tanto tempo, vou chegar no resultado. Você pode até chegar, mas como você mantém isso depois? Exato. Então, essa união me interessa muito. Manter, eu acho que é o mais difícil, né, Gabi? Como qualquer outra coisa. Por exemplo, remédio, né, essas injeções e tudo que quer dizer, a pessoa vai, emagrece, depois engorda outra vez. Então, quer dizer, se você não tá alinhado na mente, você não consegue. Agora, qual que você acha que são os maiores, são os maiores desafios comportamentais que você vê em mulheres empresárias hoje? Eu acho que tem uma dificuldade na gestão do tempo. E eu acho que as mulheres empresárias, empreendedoras, e normalmente são mães, têm, né, um companheiro, tem casa, tem mil coisas para cuidar, tem si próprias para cuidar. Eu acho que elas tendem a ter uma mentalidade que é muito enraizada e inconsciente de eu preciso me provar o tempo inteiro. E para me provar o tempo inteiro, eu preciso de resultados na minha área do trabalho, na minha área profissional, na minha empresa, no meu negócio. E às vezes esse resultado vem a um custo muito alto de sacrificar coisas também da vida pessoal que fariam diferença no seu nível de satisfação com a sua vida. Entendi. Então, de todo jeito, assim, eu acho que sempre quando a gente fala de ter sucesso na nossa vida, né, ter bem-estar genuíno na nossa vida, a gente precisa pensar não num equilíbrio utópico, né, de todas as áreas equilibradas, porque isso não acontece, mas a gente precisa pensar em cada momento da nossa vida o que é que está um pouquinho na frente,
Mas como que as outras coisas que estão um pouquinho atrás também me auxiliam Entendi. a alcançar esse objetivo na minha empresa, por exemplo. Porque uma pessoa que não dorme bem, que não come bem, que não treina, ela não é o melhor que ela pode ser na empresa dela. É tipo Porque um estresse crônico, né? Que a pessoa. ela fica, eu acho até que existe uma, ó, pra simplificar. Tá, vamos lá. A pessoa Dados. A pessoa que gente. come mal, ela tem um corpo intoxicado, inflamado em algum nível, tá? Essa inflamação fisiológica gera também uma neuroinflamação. Então, literalmente, a pessoa que come mal, ela pensa pior do que se ela comesse bem. Entendi. A pessoa que se movimenta, a mesma coisa. A pessoa que faz atividade física todos os dias, ela tem um nível de movimento fisiológico que favorece o movimento mental. Ela tem um nível de movimento fisiológico que favorece um movimento de gestão emocional mais assertivo. Entendi. E aí tem toda uma questão que a gente une, né? Questões fisiológicas, metabólicas mesmo, de produção de hormônio, de controle de nível de açúcar no sangue, de vitaminas, minerais, tudo isso que se une a um impacto emocional e mental que a gente gera nos resultados do dia a dia. Então é uma composição que a gente precisa considerar todos os fatores. Não que todos os fatores serão atendidos na mesma medida, na mesma intensidade o tempo inteiro. Mas a gente não pode negligenciar. Então, numa fase que você está, por exemplo, estou gravando 1000 programas todos os dias, reunião, e os contratos com as empresas e tal. Talvez esse seja um momento em que você não vai treinar 1 hora todos os dias. Mas não quer dizer que você não vai treinar nada. Claro. Então, as pessoas têm também essa tendência do extremismo. Então, não, se não for para fazer, e o perfeccionismo, né? Se não for para fazer, treinar 1 hora todos os dias, melhor eu nem ir. Então eu acho que isso é um pouco de autossabotagem, né? Que é um tema muito falado, é um tema constante. Como você consegue identificar isso no seu paciente, né? Cliente. Cliente. Fazer só um parênteses rápido, assim, eu não gosto do termo autossabotagem, porque fica ótimo. parecendo que é uma coisa negativa que a gente mesmo faz com a gente. Entendi. E todos os nossos padrões mentais, mesmo que sejam inconscientes e automáticos, eles têm alguma raiz positiva de existir. Em algum momento, ficou fixada uma informação lá na sua mente inconsciente de que fazer aquilo é bom para você em algum nível. Te protege de alguma coisa, enfim. Então, é só um padrão que te desfavorece agora. Eu gosto de pensar assim. Entendi. E como que a gente identifica, né? Se você está tentando fazer uma mudança e você consegue por algum tempo, consegue, né, por um período, faz um pouquinho, faz bem feito e daqui a pouco larga tudo, a gente precisa avaliar o que você pensa sobre esse comportamento e essa mudança para a gente entender quais são os seus padrões de pensamento que estão de alguma maneira te limitando. Entendi. Então pode ser, por exemplo, a gente falou do perfeccionismo, né? Muitas clientes, acho que a maioria das minhas clientes, se perdem no perfeccionismo. Porque aí numa semana que ficou um pouco mais tumultuado, fez um pouco mais de exceção na alimentação, treinou um pouco menos, elas se sentem fracassadas. Não fiz direito, então não funcionou. Ai, tá vendo? Não funcionou, então não vou conseguir fazer isso nunca. Isso não é pra mim. Ai, tá vendo? Mais uma vez deu errado. Ai, vou desistir disso, não adianta. Ah, todo mundo consegue, eu não consigo. Esses são padrões de pensamento que tiram a nossa energia de ativação, porque eles desestimulam. Claro. Então, se eu me sinto fracassada e incapaz, pra que eu vou tentar? Gabi, quais são as ferramentas que ajudam a quebrar esse padrão? Eu falo que a ferramenta mais poderosa que a gente tem de mais fácil acesso é a gente conversar com a gente mesmo, é o autodiálogo. Porque quando a gente tem uma crença, primeiro de tudo a autoconsciência, né? A gente precisa começar a perceber o que a gente quer mudar e perceber no nosso dia a dia o que está atrapalhando. Então, por exemplo, eu me comprometi a treinar essa semana todos os dias. Chegou na sexta-feira, eu faço um balanço e eu vejo que eu não treinei praticamente nada. Por que eu não treinei? Porque acordei cansada, não fui, no outro dia aconteceu isso. Tá, de fato, esses foram eventos, acontecimentos, pensamentos realmente limitadores? Fazer uma investigação. Entendi. Tudo isso acontece internamente, um autodiálogo. Não, realmente, aquele dia acho que pode ter sido uma desculpa, eu poderia ter ido, poderia ter adaptado. Não, no outro dia realmente eu tive um imprevisto com meu filho, não tinha como ter ido, ok. A gente começa a perceber quais são os nossos padrões de pensamento. E isso não sou eu que vou falar para o meu cliente. O que eu faço com o meu cliente quando ele está ali comigo é: vamos pensar um pouquinho diferente? Organizar o pensamento. O que você poderia ter feito de diferente nesse dia? O que você poderia ter pensado que te faria ter um pouco mais de animação para cumprir aquilo que você gostaria? Como você estava se sentindo? O que você poderia fazer para se sentir minimamente melhor? Então é um autodiálogo que eu ensino o meu cliente a fazer com ele mesmo no dia a dia. O Aldinho brinca comigo, né, que eu fico parecendo doida em casa, eu falo sozinho o tempo inteiro. Porque eu converso comigo o tempo inteiro. Eu também, converso o dia inteiro comigo. E quanto mais a gente conversa com a gente mesmo, mais a gente conhece sobre a gente.
Só que se a gente vive num mundo que a gente está sempre corrido, atrasado, é um excesso de demandas num dia que não cabe, que não comporta, a gente não tem tempo Não para tem pensar. tempo. Agora, você que atende aí um monte, né, de mulheres, homens, sei lá, dos seus clientes, qual você acha que é o maior problema que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente não consegue resolver esses padrões? Eu acho que o excesso de aceleração e de estímulo. Tá. Então é o excesso de estímulo. É. O excesso do tem que fazer, não tem tempo para descansar, de querer resolver tudo, né? E tem que me atualizar, eu tenho que performar, e o outro tá Entendi. fazendo também tem, eu tenho que fazer mais um Rede curso. social, exemplos, né? Que você vê Total. ali. Total. A gente precisa da rede social, mas ela acaba infernizando a nossa vida. Eu sempre brinco também, as clientes trazem muito isso. Me perco ali no Instagram e tudo. A rede social é maravilhosa. Mas a gente tem que ter a habilidade de se regular, de colocar limites para nós mesmos. É difícil? É difícil mesmo. Exatamente. E uma coisa que eu falo muito, assim, a gente ser saudável é difícil. Muito. Porque é muito mais fácil não ser. Porque hábitos saudáveis, eles precisam de atenção e de esforço. De esforço, o tempo exatamente. Querer, né, fazer também. Às vezes não tem nada. Fazer tudo, né? Até falar um pouquinho de neurociência, é interessante esse conceito. Assim, neurobiologicamente, a gente é programado para buscar conforto e segurança o tempo inteiro. Tudo que demanda um pouco mais de energia está tirando a gente desse conforto. Eu estou gastando energia, perigoso. Então, naturalmente, a nossa mente inconsciente sempre vai mandar resistência para qualquer hábito que tenha um certo nível de energia empenhado. Entendi. Hábitos de saúde, todos precisam de energia e de esforço. Eu tô lendo aquele livro Outsider, você já viu? Já vi, não li ainda, mas já me indicaram muito. 3.0, é muito legal, assim, é bem o que você tá falando, sabe? Eu acho que o mundo, então, tá mudando, né? Porque a gente tá procurando uma medicina que é atrasada. Não atrasada na parte clínica, também na parte clínica, mas que é tudo de estilo de vida. Então, isso aí é o primeiro passo para você realmente querer não ter diabetes, não ficar doente, isso, bom, aí milhões de coisas. Agora, muitas mulheres se culpam por parar de se cuidar. Essa culpa, ela persegue, né? Como que você acha que a gente consegue priorizar o autocuidado sem essa culpa? Colocar espaço na agenda. Tá. E aprender a bloquear esses espaços. Inegociável. Inegociável. Como funcionaria uma agenda boa pra você? Uma agenda, né, vamos dar um exemplo de uma agenda feita com… Coisas que eu acho essenciais. Uma pessoa que vai ser saudável e que vai ter uma vida… sustentar um estilo de vida saudável. Dormir e acordar cedo. Isso eu faço, né? 5h50. E aí tem muitas pessoas que falam assim, eu não sou uma pessoa matinal. Todo ser humano vivo, nossa espécie humana, uma pessoa matinal. Essa autossabotagem, a pessoa falar que não é. Você entra num só você ter um você não se conhece. Você acha que você é porque você está há muitos anos vivendo nesse padrão. Todo padrão que você vive durante muitos anos, ele se torna um modo padrão para você. Aquilo é como se fosse o seu normal. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é saudável. Só quer dizer que é o seu normal ali, que você se acostumou. Então, para fazer algo melhor, você vai precisar mudar isso. E nesse processo de mudança, vai existir resistência. Você vai precisar querer muito. E você vai precisar prestar atenção, você vai precisar de uma organização prática. E gestão do tempo, você perguntou de agenda, e é ótima essa pergunta, porque gestão do tempo é um dos pilares de hábitos de saúde. É um dos pilares de você ter bem-estar emocional. Então, acordar cedo. Depois que você acorda cedo… Varia, né, também de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que tá fazendo esse jejum intermitente, tem gente que não tá. Como é a sua agenda, Gabriela? Vamos falar de você. Vou contar um pouquinho da minha agenda. A agenda agora que eu cheguei. Boa, gente. Onde que eu cheguei, tá? Eu acordo bem cedinho todos os dias e eu gosto de não variar muito o horário. Final de semana um pouquinho, mas pouca coisa. Gosto de acordar no mesmo horário. Eu gosto de fazer de manhã, e é o que eu sugiro para todas as pessoas que passam comigo, falo também sobre isso no meu Instagram, acordar com calma. Porque o primeiro momento da manhã é a hora que a sua mente está no terreno mais fértil. Então a gente tem que cuidar muito qual é o estímulo que eu vou dar pra minha mente nesse momento. Isso eu queria falar. Então não adianta acordar e começar a ver o Instagram. Não. Quanto tempo você tem que ligar o telefone depois? Não, eu não gosto de regras fixas. Eu acho que cada pessoa vai sentir. Então, por exemplo, você perguntou da minha rotina. Eu não vou falar que eu criei uma rotina pra mim que eu gosto de todos os dias de manhã postar uma foto de bom dia no meu Instagram com alguma frase. Pra eu postar essa foto, eu preciso acordar, fazer a foto. Aí eu ponho o horário, Então, eu preciso pegar o celular e entrar no Instagram. Incentivar as pessoas. Eu escolhi, né, fazer isso, então é o mais saudável? Não é, porque eu tô pegando no Instagram. Mas como você tá que incentivando, é o seu trabalho, Sim, e como que pra mim, é o meu trabalho, amo fazer, e como que eu faço pra que isso não tenha um prejuízo grande pra mim, como pessoa física? Eu cuido lá dos meus cachorros, acordo os cachorros, pego meu café, sento, posto a minha foto, eu ponho o celular de lado e eu tenho o meu livro, e todos os dias eu tenho um compromisso comigo de ler
entre 1 e 5 páginas. Tá. Depois que eu li, vou lá, me arrumo e tal, e aí sim eu me permito pegar mais um pouquinho no celular. Tá. Tem dias que eu fico o tempo inteiro querendo pegar? Tem. Claro que todo tem. mundo tem. Um dia que você fez algum post muito… Ou que tá acontecendo alguma coisa que você quer ver a opinião dos outros. Porque, na verdade, a rede social, ela também dá notícia hoje em dia, né? Não é que você tá vendo a vida dos outros, você tá vendo o que tá acontecendo. Mas a maior parte do tempo que a gente tá na rede social, a gente não tá interessado em conteúdo enriquecedor. A gente tá ali preso em coisas que são bobagem pra nós. Exato. E tá tudo bem, eu adoro as bobagens também. Também. Mas a gente tem que ter essa consciência, sempre sobre a consciência. Cansada. Agora, vamos falar de mindset. O que é um mindset de crescimento? Né? Que você falou disso já. E como ele pode ser cultivado no dia a dia? Um mindset de crescimento é um mindset em que você está usando as suas melhores habilidades a favor daquilo que você quer construir. Sabendo que o caminho não é perfeito, sabendo que você não vai ser perfeita e sabendo que a flexibilidade no ajuste é o que vai te permitir avançar. Então, não adianta você ter um mindset, eu vou performar, eu vou fazer, eu vou alcançar meu resultado, mas com rigidez, aquilo vira uma prisão. Então, para você crescer, você precisa ter a flexibilidade de entender o seu momento e adaptar o que for preciso. Entendi. Já, por exemplo, fazendo agenda. Tem várias maneiras, né? Assim, um mindset fixo, exemplo, que é a pessoa rígida, por exemplo, ela na hora que ela planejou ir de A a B em 5 minutos, se ela for de A a B fazendo dois desvios e demorando 20 minutos para chegar, ela olha para ela mesma e fala assim, eu sou fracassada. Nossa senhora, né? Se ela se sente fracassada, ela não vai mais tentar fazer o A e B, porque na cabeça dela, ela já criou a premissa de que o A e B para ela não vai funcionar. Entendi. Se essa pessoa, acontece a mesma coisa, em vez de ir A em B em 5 minutos como o plano dela, ela vai de A a B em 20 minutos fazendo 2 desvios. Mas quando ela chega lá, ela faz um raciocínio, um diálogo com ela mesma. Não, ok, demorei um pouquinho mais do que eu gostaria, mas eu cheguei. Por que aconteceram esses desvios? Eu poderia ter evitado? Como que eu posso fazer melhor da próxima vez? Esses 15 minutos a mais que eu gastei aqui, eu preciso ajustar isso em algum lugar para eu não tumultuar todo o restante do meu dia ou da minha semana? Não. Mindset de crescimento. Eu ajusto. Ou se precisar, ajusta. Se precisar, ajusta. Ajusta e segue. Incrível isso. Agora, a busca pela perfeição atrapalha a mudança de hábitos também, né, Gabi? Completamente. Você tem que se policiar toda hora. Como você ajuda suas clientes a encontrar um equilíbrio entre isso? Eu tenho uma estratégia que eu gosto, que é as notas 7 e as notas 9. Se a gente pensar que o 10 é o perfeito, e se a gente também partir da premissa de dado de realidade, que nenhum ser humano é perfeito e faz nota 10 em tudo o tempo inteiro, então a gente fica com um parâmetro de entre 7 e 9. O 7, como na época da escola, é uma nota que você passa de ano. Não é maravilhosa, mas passou. Então o que importa é passar. E o 9 é uma nota excelente, você performou muito bem, que a gente quer. E é possível ser alcançado. Claro. Diferente do 10. Então eu gosto de pensar a todo momento assim que a gente se sentir sobrecarregada, tumultuada, tiver alguma leve sensação assim, ai meu Deus, não tá funcionando, tô fracassando, não tá dando certo. Olha para aquilo tudo e analisa o que você tá de fato se dedicando para entregar o 9 e que é importante para você. E o que você tá gastando energia para entregar o 9 quando o 7 te atenderia. Porque tem coisa que não precisa passar no 9. Você tá num momento da sua empresa super tumultuado, crescendo no seu negócio, gravando sei lá quantos episódios por mês. Não precisa do armário da sua casa, tá igual um armário de loja. Eu adoraria, mas o tempo todo. Ele pode tá bom, tá organizadinho, não tem bagunça, nota 7, passou. Tá ótimo, né? Eu também sou assim, perfeccionista. Então eu tava ouvindo você, tava pensando assim, hoje eu já tava, né, puta de manhã, porque eu falei, meu armário tá um horror, gente. Por que tá um horror? Mas tá ótimo. E aí eu já fico falando, mas não tá horror porque seria bagunça, né? Não dá pra você ser perfeita. É isso. Mas é bem isso, a gente tá sempre cobrando da gente coisas que a gente já tá fazendo numa boa, né? A gente tem que ser inteligente na aplicação do esforço. Eu acho que é o querer mais, é o que você falou. É o querer mais e mais e mais e não respirar um pouco, né? Por que a gente fica nessa busca do perfeccionismo, querer mais? Porque a gente tem um senso de valor muito baixo, o ser humano atualmente. Porque é tanta comparação que a gente não se valoriza. E ok, você pode gravar 1000 episódios num mês e eu posso conseguir gravar só um. Exato. E a minha fazendo história. outras coisas, é a tua Exatamente. História. Quanto tempo dura pra você melhorar alguém, né? A pessoa te procura, ela fica lá quanto tempo com você? Eu gosto de pensar alguma coisa assim entre 2, 3 meses, 4 às vezes. Porque
Uma coisa assim sobre mim, eu não gosto de prender ninguém. Eu gosto de te ensinar a fazer assim o que eu chamo do auto-coaching. Tá. Então a gente vai fazer um processo juntas e você vai sair dali com as estratégias que você vai continuar aplicando como modo de vida para sempre. Tá. São reuniões semanais. Depende, assim, depende do caso. Eu não gosto também de engessar isso, porque eu tenho que entender a cliente, o perfil, o objetivo. Então, na média, são sessões quinzenais. E aí as pessoas ficam de 6 a 8 sessões comigo. Eu tenho muitas clientes que, enfim, ficaram muito satisfeitas com o processo e tal. E todo mês fazem uma sessão de acompanhamento, tipo de uma manutenção. Exato, uma manutenção. Entendi. Mas não adianta também você ficar dependente de uma pessoa. Isso é o quê? 2 horas de call, mais ou menos? 1 hora. 1 hora de call, Uma tá, hora. entendi. É uma terapia, assim, o tempo, não é uma terapia, é um coach. É um coach. Mas é pra você… Agora, qual foi o pior caso que você já pegou? Só pra gente entender o que as pessoas aqui têm jeito. Interessante, pergunta interessante. Tipo assim, um caso que você falou, meu Deus do céu. Assim, pra gente entender e mostrar que tudo tem um, né? Eu vou contar de um caso recente que me veio rápido aqui na cabeça. Não foi necessariamente o pior, mas pra ela, o estado emocional que ela chegou pra mim tava muito ruim, muita ansiedade, se sentindo muito mal. E eu já tentei de tudo, e tô há anos, e não vai, não aguento mais. E ela tinha uma questão muito interessante, que era com os doces. Que mulheres, normalmente, nós gostamos de doce, né? Eu tenho salgados, eu sou diferente. Eu amo um brigadeirinho. E aí, ela tava muito angustiada, porque ela não conseguia parar de comer os doces. Ela até não comia doce com açúcar, mas era muito doce fit, assim. E aí, logo na primeira sessão, eu fiz uma sugestão pra ela, da gente colocar uma meta de doce, dela comer todos os dias, no almoço e no jantar, um. Aí quando eu falei isso pra ela falei assim, não, mas eu não quero comer, porque eu não consigo controlar. Porque tem gente que come o pacote inteiro. Eu tenho amigas que são assim. E também aqui, a pessoa que chega pra mim e come o pacote inteiro todos os dias, não adianta eu falar pra ela, você vai comer uma vez na semana. Não vai você não pode cortar nada de uma vez. É que nem droga, que nem bebida, né? Pra só o cigarro. Capaz. Acho que porque aí ela se sente capaz. Tá. E aí a gente foi conversando e ela foi ajustando. E agora acho que ela já fez a 6ª sessão. A gente vai fazer uma revisão daqui a pouco. E ela hoje em dia controla bem. E é muito engraçado que muito rápido, se você começa de fato a prestar atenção em você, muito rápido você encontra os seus pontos sensíveis ali de ajuste e você consegue ajustar. Sem perfeccionismo, sem achar que vai ser, né, lindo e maravilhoso logo de cara. Sem achar que você nunca vai escorregar, porque vai. Você já dispensou alguém que você falou, olha, não gosto? Já. Já? Já, mas assim, com muito jeitinho. Não tem horário, a agenda tá cheia. Não vou falar isso. Olha, realmente a coisa aqui não… teve uma cliente… O problema é mais embaixo, né? Eu tive uma cliente específica, foi a única, eu acho que eu me lembro assim, de eu ter dispensado, que ela era complicada em vários aspectos da vida, mas ela era uma mente muito rígida, assim. Então a gente combinava muito as coisas e ela não fazia, ela queria fazer diferente, e aí, né, enfim, acho que na verdade… Ela não confiava nem nela e nem no processo. Entendi. E aí, pra mim, é muito ruim, assim, eu acho que a pessoa tem que estar no momento de vir, de querer. Tem momento, o momento que dá o start, né? E ela tem que querer. Agora, pra quem tá ouvindo a gente aqui e sente que precisa mudar hábitos, mas ainda não sabe por onde começar, qual é a mensagem que você deixaria, assim, o start pra essas pessoas te procurarem? Primeira coisa… Eu procuraria algum outro coach, tá, gente? Que eu procuraria a Gabriela. Eu acho que a primeira coisa, até antes de procurar alguém, assim, escolhe uma coisa que você quer pequena, que você quer melhorar no seu dia a dia. Eu quero dormir mais cedo. Fica um mês se dedicando pra isso. Não, eu quero começar a minha atividade física. Fica um mês se dedicando 10 minutinhos por dia. A gente precisa aprender a começar pequeno e simples. Que é uma dificuldade também do ser humano. A gente quer movimentos grandiosos, né? Esses são mais difíceis. Rápidas. Eles são mais difíceis e não se sustentam. Então eu gosto de pensar sempre assim, qual é o 1 milímetro por dia que você se sente capaz de fazer hoje? Esse é o ótimo pra você hoje. Entendi. À medida que você avança nisso, você vai subindo também de degraus no nível das coisas que você quer fazer. E você acha que às vezes as pessoas têm relacionamentos tóxicos que não vão conseguir mudar se não separar da pessoa, ou se não mudar, sei lá, de emprego, de, sei lá, alguma coisa assim? Isso é uma coisa que acontece bastante? Como é que você fala pra pessoa, Léo, se você não separar desse cara, você vai ficar assim. Ou se você não sair desse emprego, você não vai conseguir melhorar, né? Porque é difícil, né? Eu não falo isso, né? Mas o meu papel é trazer pra pessoa uma perspectiva do que ela acha que vai ser melhor pra ela, né? Com o meu conhecimento, as ferramentas que eu tenho. E de qual é o cenário em que ela acha que ela vai se sentir melhor do que ela se sente hoje. Então, encontrar essa direção. Mas uma coisa muito interessante sobre isso que você falou, e vale pra tudo, relacionamento profissional, amoroso, de amizade, familiar. Toda dinâmica de interação, ela
ela acontece a partir da energia das duas partes. Então eu quero até ter cuidado para falar isso. Claro que existem pessoas tóxicas, né, enfim, esses perfis todos que se falam muito nas redes sociais hoje, mas eu gosto de pensar assim que essas são exceções. Tá. Na maioria das relações complicadas, vamos dizer assim, o que existe é uma dificuldade dos dois lados de alinhar essa energia, expectativas e tudo então isso. não necessariamente seja a separação. Não, eu até para fazer também uma característica sobre mim, assim, eu acho que separação é o último do último recurso. Eu a hora também que você escolhe uma pessoa. Também. Eu acho que você tem que fazer tudo, mas não é fazer Se anulando. pressionando o outro para mudar e nem se anulando. Nem se anulando. É fazendo o melhor que você pode fazer dentro do que você acredita que vai funcionar ali. E tentando sempre uma comunicação. Acho que as pessoas têm muita dificuldade de conversar. Com certeza. Conversar, acho que a É o comunicação… básico. Agora, um ponto, né, que a gente tem falado bastante aqui e que eu tô vendo essa fase e eu acho que tem tudo a ver, a menopausa. A menopausa tá atrapalhando muito tudo, não tá? Eu entrei agora Eu tô na achando pré-menopausa, uma no climatério e tudo isso. Mas aí entra, olha que interessante, eu tô vivendo essa experiência agora, e aí como eu compartilho muito as minhas experiências no meu Instagram, então eu falei, gente, entrei no climatério, há alguns anos já minha médica vinha acompanhando para ver, né, a união assim de sintomas com os exames clínicos e tudo isso, e agora realmente deu uma alteração dessa conjuntura toda, e ela me sugeriu, me convenceu de fazer uma reposição hormonal, que é uma coisa que eu realmente não queria de jeito nenhum, porque eu não gosto de hormônio, não é questão que não gosta. Eu acho que se você não precisa, não faça. E aí eu tô fazendo uma reposição de testosterona e progesterona, e é muito engraçado que aí fala assim, testosterona, todo mundo já pensa que é bomba. Não, eu faço também. Né? Aí, mas eu tenho percebido, sabe, quando eu falo. E aí as pessoas já acham que é uma coisa estética. E aí já acha que, então ela tá magra e tá assim, e tá treinando porque tá tomando. Então é tanto desinformação, mas na verdade por preguiça. Porque as pessoas se contentam com a informação da massa. Que tá passando ali pra todo mundo, da massa. Que nem notícia, né? Fake news e tudo. Ninguém vai atrás de saber. Você vai replicando, você nem sabe. Então, eu acho que tem a questão da menopausa, sim. Ela altera, sim, nosso estado emocional. Nosso estado emocional altera a maneira como a gente pensa sobre as coisas e, por consequência, como a gente age. Então, tudo isso acontece. Mas eu não acho também que é esse pânico todo que as pessoas fazem, sabe? Eu acho que se você tem uma conscientização, uma boa gestão emocional, se você tem um ambiente profissional, saudável, de família, de casa, saudável, se você tem uma agenda que te permite viver as coisas que são realmente importantes para você, você vai sentir muito menos impacto dessa alteração fisiológica da menopausa. Entendi. E se você tem hábitos saudáveis, menos ainda. Então, no fundo, nós temos muito poder de modular muitos do mal-estar que a gente tem hoje em dia. Só que a gente meio que terceiriza. Não, isso aqui é assim por causa da menopausa. Não, isso aqui é TPM. Isso daqui… Eu prefiro pensar assim, tá bom. Eu prefiro pensar assim, eu tenho um dado de realidade, é isso. Então, né, houve uma alteração nos meus hormônios, nos meus sintomas. Tá, eu tenho isso. Quais são as minhas alternativas? Dentro dessas alternativas, o que eu considero que é melhor pra mim? De acordo com as informações que eu tenho. Eu vou buscar informação. Você vai buscar a informação certa. Eu vou procurar um profissional que eu confie. E eu vou seguir daquele jeito. Exato. Em algum momento, aquilo já não faz mais sentido pra mim, eu vou buscar outra coisa. Eu acho que todos os médicos e todos os profissionais, hoje em dia, eles estão procurando esse lado mais humanitário, né? Eu acho que é o… precisa. É o fundamental, porque antigamente… toma um remédio que passa, o psiquiatra, toma não sei o quê. Eu acho que hoje em dia você tem que ter essa base de apoio. Eu acho que o primeiro passo não é esse. É você fazer uma reorganização, eu acho que, da sua vida pessoal, profissional. Concordo. É um coach, uma mudança. Você fez isso quando você parou quis trocar sua carreira e tudo? Sim. Você procurou um profissional? Sim, a vida inteira eu fiz terapia, psicoterapia, psiquiatras, tudo. Sempre gostei dessa parte de se desenvolver, de se conhecer melhor, para se sentir melhor. Porque no fundo, o que a gente quer sempre é se sentir melhor, né? Então essa busca por bem-estar, eu sei que sempre… Hoje eu percebo que ela sempre fez parte de mim. Então, em diversos momentos da minha vida, eu busquei isso. E aí, quando eu fui fazer minha transição de carreira, também busquei uma pessoa que já me acompanhava em alguns momentos específicos. E ela… Na verdade, foram duas pessoas, em momentos assim, diferentes, mas próximos. E aí, a gente fez esse trabalho juntas e eu considero que foi muito eficaz. Porque eu acho que a gente também não precisa ser autossuficiente de querer fazer tudo sozinha. Gabi, vamos falar dentro da sua casa. Você trata o seu marido? Você é coach dele também?
Olha, uma coisa que é muito bom, assim, no meu casamento, é que o meu marido também tem uma busca por se desenvolver muito grande desde sempre. Que Então, máximo. a gente conseguiu traçar esse caminho juntos. E isso, logicamente, favorece muito o relacionamento, favorece nós dois como ser humano, né, indivíduo. Então, não tem muita essa questão. Mas a gente conversa muito sobre as coisas. Ele tem muito interesse pelo que eu faço, de conhecer mais, enfim. Então, a gente conversa muito, mas ele tem a pessoa que acompanha ele, eu tenho a que me acompanha. Não dá pra juntar, Não, né? aí eu E acho que… terapia de casal, o que você Já acha? fizemos e eu acho maravilhoso. Você acha? Mas todo mundo separa, gente. Ó, é ótimo que você falou Não isso, é? gente. Eu acho que o povo procura terapia pra separar, mas só separar. Eu acho que a gente fez terapia de casal em 2 momentos. Logo no início do casamento, que foi bem difícil a adaptação, que eu acho que assim, eu falo isso pra todo mundo. O primeiro ano, pra mim, é o pior. Depois, se você ajusta, vai só Vai melhorando. só melhorando. Então, nesse primeiro ano, a gente fez um ciclo de terapia de casal, foi ótimo. Difícil, mas ótimo. Porque a gente estava muito disposto a fazer dar certo. Um parênteses também, né? Acho que as pessoas têm pouca disposição também de Pra dar trabalhar certo. num relacionamento hoje em dia. Não deu certo, tchau, muda. Isso aí É muito o fácil, problema. é muito volátil. E pra mim, pra nós não tinha essa opção, a gente, né? Queria que desse certo. Aí a gente fez, e depois, quando a gente foi decidir, vai ter filho, não vai ter filho e tal. Essa parte da sua vida foi, né, eu lembro que a gente já conversou sobre isso. Como é que vocês decidiram não ter filhos? Eu nunca fui aquela menina, assim, desde nova, que meu sonho é ser mãe. Nunca fui. Nunca foi? Não, nunca tive muito, assim, contato com criança, muita familiaridade, não… Mas nunca também fui aquela, não vou ser mãe nunca, não. Casei achando que eu ia ser mãe, inclusive. Nunca tivemos essa conversa antes. E aí, a gente foi ficando mais velha e tal, e eu lembro direitinho, chegou a nossa vida muito boa, nós dois, assim. Quando eu fiz 36 anos, a gente trouxe esse assunto por conta da idade mesmo, né, biológica. E aí… Acho que eu tive o meu. Acho que essa sino toca, né? E assim, você fica meio com medo, depois se você quiser, você não conseguir, né? E aí, a gente não sabia o que decidir. Aí ele falou assim, vamos na fulana, que era nossa terapeuta de casal na época, vamos. Em uma sessão, a gente enxergou que a gente não queria mesmo. Mas aí, de novo, medidas, né, que a gente pode tomar para se proteger de algum arrependimento, algum outro desejo diferente lá na frente. E aí, foi até o Aldinho mesmo que trouxe isso. Vamos fazer o seguinte, então, vamos congelar? Porque a gente fica tranquilo, a gente não quer, mas se um dia quiser… Tá congeladinho, então. Tá congelado. Mas não veio, eu acho que não vai vir mesmo. Agora com 46 anos, acho que já passou. Tô bem realizada com meus 4 cachorros. Com os 4 cachorros. Agora, então, vamos pra gente fechar a nossa conversa aqui. Quem você acha que eu deveria trazer aqui no meu sofá? Com essa mesma pegada que você tem. Pra dar uma continuidade sobre esse assunto. Nossa, que pergunta difícil. Algum médico, algum escritor, alguma pessoa que você acha que ajudaria as mulheres que estão assistindo a gente a continuar essa pegada aí do… Falando de médica, né? Eu tenho a minha médica que me acompanha há muito tempo, a minha nutróloga, a doutora Andréia. Ela é maravilhosa e ela tem muito essa cabeça de trabalhar não só, né, exames clínicos, mas como também o ambiente mental e emocional do paciente. Isso é uma coisa que eu me conectei com ela logo de início. Porque você precisa trabalhar o ser humano como um ser completo, né? Exato. E tem uma escritora que eu gosto muito, eu não sei se é uma possibilidade, mas é um livro que me marcou muito a vida, assim. Eu sempre falo deste livro. Chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acabei de ler esse livro. Não é maravilhoso? Olha, eu acabei de ler esse livro. Eu passei para minhas irmãs, eu coloquei no meu Instagram. É um livro que é super difícil, porque você… Quando eu até viajei com umas amigas agora, e você tá lendo esse livro? Eu falei, porque esse livro pra mim foi uma grande sacada pra você começar a olhar a vida diferente. É um livro sobre vida, não é um livro sobre morte. Não é um livro sobre morte, é um livro de pessoas terminais, que você vê ali, né, pra dar um start, pra você mudar o seu comportamento, mudar o jeito de olhar a vida. É maravilhoso. Inclusive, a Ana Cláudia, eu acho ela incrível. Ela é maravilhosa. Ela, de repente, eu não sei como é que poderia tentar trazê-la. E ela tem mais 2 livros que também vale muito a pena ler. Como chama o outro? Histórias Lindas de Morrer. De Morrer, Esqueci o nome do outro, mas é uma trilogia. Todos são incríveis, mas pra mim A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é o melhor deles. Todos são maravilhosos. Eu acho que a gente precisa muito se colocar em contato, assim, com… Que louco, né? Foi muito… Essa palavra propósito ficou muito… vaga, né? Assim, mas a gente precisa pensar no sentido que a gente quer pra nossa vida aqui, né? E não só o sentido que a gente quer, mas como que eu vou construir esse sentido? E as pessoas têm dificuldade de ter essa resposta… E aí elas meio que vão se sentir perdidas na vida. E eu sempre digo isso, né? O que vai trazer para nós respostas do nosso propósito, do nosso sentido, é a rotina de vida que a gente vive. Rotina de vida. Eu acho assim, tem muita gente também voltando, né? Já que a gente
tá falando disso, a rotina é uma das coisas mais importantes, eu acho. Eu, por exemplo, eu gosto de rotina. Eu convivo com pessoas que ficam viajando pra lá e pra cá, acho legal e tal, mas eu gosto de voltar rápido, assim. Eu gosto da minha ordem pra rotina. gente, né? Exato. A gente tem um plano pro que a gente vai viver, acalma o nosso emocional, Exato. acalma a nossa mente. E eu acho que a partir do momento que a gente tá envelhecendo, né, sei lá, ou melhorando, que eu acho que a gente tá sempre melhorando, eu acho que a coisa mais importante é a rotina, né? Porque senão você fica perdida, você começa a ver coisas que você fala, putz, eu não consegui fazer, não fiz, Eu vou fazer uma última consideração sobre Não, rotina, exatamente. que também acho importante falar pra todo mundo. Claro, Rotina pode fazer a não consideração que você quiser. rotina não é fazer tudo igual o tempo todo. Não. Todos os dias iguais, não é. A pessoa pode viajar muito e a rotina dela ser de viagem. Ser de viagem, claro. A nossa rotina, ela tá conectada dentro, ela é parte da nossa identidade. Então ela vai se expressar a partir dos seus hábitos em qualquer circunstância de local, de pessoas em volta, onde você tá, ela vai se expressar. Claro que vai se adaptando dependendo do local que você tá, com o grupo de pessoas, se adapta. Mas a expressão é a mesma. Entendi. Então a nossa rotina é uma construção de identidade. Gente, Gabi, amei. Eu acho que essa coisa da rotina é uma coisa muito legal. Eu vou deixar aqui o teu arroba, né, para as pessoas te procurarem. Eu quero já começar o meu, porque eu acho que mesmo você estando, né, nesse caminho, é sempre melhor você ter alguém para te ajudar. Eu acho que tudo com acompanhamento é mais saudável. Eu vou te dar uma canequinha aqui do Vina Vivi pra ver se dessa cor, minha patrocinadora. Delícia, a gente vem aqui falar que a gente mais ama. Tem até uma coisinha pra você quando você estiver trabalhando, você tomar o seu chazinho aí, que eu sei que você é super saudável. Né? Amei, ó. E eu quero te agradecer, meu amor. Super coffee dela. Eu quero te agradecer e eu quero que você volte sempre, porque acho que, né, e que você ajude as pessoas a essa busca constante do melhorar. Muito então obrigada. aproveita para deixar seu like, seguir o podcast, compartilhar com alguém que vai se inspirar com essa conversa, tá? E a gente se vê na próxima semana. Beijo.